Amém. E então quando a gente fez essa explanação sobre o sim, sim, não, não, que seria essa fidelidade da minha consciência com a verdade, a gente viu como tudo até agora que não tem nada a ver com moralismo, não tem nada a ver com um capricho de Deus que tem que ser assim, senão não funciona. Mas a gente tem visto que tudo diz respeito ao modo saudável para a vida, ao modo que o meu interior será sólido, como o meu ser será edificado na rocha. E a gente viu, e a gente finalizou naquela semana, vendo que quando fala sobre que o meu ser deve ser cingido, os meus lombos, com o escudo, com a cueca, o lombo vai ser cingido com fidelidade e verdade. A gente viu que não é uma questão estética, mas toda a armadura de Deus de Efésios 6 e o que se usava na época, toda a roupa da pessoa era segurada pela cinta. E quando não tinha esse cinto, desmoronava a roupa toda da pessoa. Inclusive, então a pessoa ficava desprotegida na vida, ficava nua. E isso, no sentido espiritual e psicológico, quando fala que a nossa vida deve ser, o nosso ser deve ser pautado no sim, sim, não, não, que é essa fidelidade na nossa consciência com a verdade, quando a gente nega isso, quando a gente vive contra isso, Paulo escrevendo a Timóteo fala assim, com aqueles irmãos, devido a eles não terem andado em boa consciência com a verdade, eles naufragaram na fé. Falando que uma vez que a minha consciência detecta, entende, sabe o que é verdade, sabe o que é real, e por questões várias, diversas, eu caminho contra isso. Eu sei que a realidade é isso, eu sei que a verdade é isso, mas por auto-engano, por uma questão social, por uma questão financeira, seja lá o motivo, eu caminho contra isso, eu caminho contra a boa consciência, eu não sou fiel à verdade na minha consciência, eu não caminho no sim, sim, não, não. Aqueles irmãos, e assim é na nossa vida, eles naufragaram na fé, a minha vida começa a desmoronar interiormente, mesmo que por fora, tá tudo ok, eu tenho rito, eu louvo, eu canto, eu prego, esteticamente, religiosamente falando, tá tudo ok, porque o sagrado ainda mente para a sociedade, muitas vezes, até para mim mesmo, que a minha vida tá perfeita. Mas Jesus fala, por isso o sagrado se torna o inimigo da verdade na consciência, porque ele falsifica, ele mostra algo que na realidade não é. Então, esse é o caminho que a gente tem feito e hoje a gente dá mais um passo. E é onde eu quero ler com vocês aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 38 em diante. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processar você e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Esse texto aqui, a maioria já leu, a maioria conhece, mas sinceramente é algo que a gente não curte falar a respeito. Porque mexe em algo que para nós
uma vez que eu decida dar razão ao Evangelho, dar razão que Jesus ensina, se eu me volto para esse texto com verdade, caminhando no sim, sim, não, não, olhando para a minha consciência, para o meu coração, eu vou ter que lidar com coisas em mim de maneira muito radical. Porque eu gostaria de pontuar, para a gente não tomar muito tempo, a gente continua na semana que vem, algumas realidades que Jesus trata nesse texto aqui, para esclarecer um pouco mais o que eu quero ensinar para vocês. A primeira delas é que esse texto, esse princípio que Jesus está tratando aqui, é que muitas vezes aquilo que nós chamamos de justiça, na realidade mesmo, nada mais é dentro de nós do que vingança. Aquilo que nós chamamos de justiça, no Evangelho, para Deus, na luz, é pura vingança. Por quê? Porque a gente lê e a gente aprende, o Estado nos impulsiona a viver, e a gente vê isso hoje em dia nas redes sociais, as pessoas bradando por justiça. Quando você vê casos de morte, casos de atropelamento e casos de, enfim, ou casos de corrupção, e a gente vê as pessoas gritando por justiça, justiça, justiça. Mas à luz do Evangelho, à luz do que Jesus ensina, o que Jesus cita aqui, ele cita Êxodo. Depois vocês podem ler, ele cita Êxodo ali no capítulo 21 em diante, falando da lei de Moisés. Ele fala, o texto mais ou menos vai dizer, olha, se um homem tem um boi, um bicho, um animal que entra no terreno do outro e destrói tudo, o que tem que fazer? Olha, com o homem nada, mas com o boi, mata o boi. Mas se o homem sabe... Amém. E então, quando a gente fez essa explanação sobre o sim, sim, não, não, que seria essa fidelidade da minha consciência com a verdade, a gente viu, como tudo até agora, que não tem nada a ver com moralismo, não tem nada a ver com um capricho de Deus que tem que ser assim, senão não funciona. Mas a gente tem visto que tudo diz respeito ao modo saudável para a vida, ao modo que o meu interior será sólido, como o meu ser será edificado na rocha. E a gente viu, e a gente finalizou naquela semana, vendo que quando fala sobre que o meu ser deve ser cingido, os meus lombos, com o escudo, com a cueca, o lombo vai ser cingido com fidelidade e verdade. A gente viu que não é uma questão estética, mas toda a armadura de Deus de Efésios 6 e o que se usava na época, toda a roupa da pessoa era segurada pela cinta. E quando não tinha esse cinto, desmoronava a roupa toda da pessoa. Inclusive, então a pessoa ficava desprotegida na vida, ficava nua. E isso, no sentido espiritual e psicológico, quando fala que a nossa vida deve ser, o nosso ser deve ser pautado no sim, sim, não, não, que é essa fidelidade na nossa consciência com a verdade, quando a gente nega isso, quando a gente vive contra isso, Paulo escrevendo a Timóteo fala assim, com aqueles irmãos, devido a eles não terem andado em boa consciência com a verdade, eles naufragaram na fé. Falando que uma vez que a minha consciência detecta, entende, sabe o que é verdade, sabe o que é real, e por questões várias, diversas, eu caminho contra isso. Eu sei que a realidade é isso, eu sei que a verdade é isso, mas por auto-engano, por uma questão social, por uma questão financeira, seja lá o motivo, eu caminho contra isso,
eu caminho contra a boa consciência, eu não sou fiel à verdade na minha consciência, eu não caminho no sim, sim, não, não, aqueles irmãos, e assim é na nossa vida, eles naufragaram na fé, a minha vida começa a desmoronar interiormente, mesmo que por fora, tá tudo ok, eu tenho rito, eu louvo, eu canto, eu prego, esteticamente, religiosamente falando, tá tudo ok, porque o sagrado ainda mente para a sociedade, muitas vezes, até para mim mesmo, que a minha vida está perfeita, mas Jesus fala, por isso o sagrado se torna o inimigo da verdade na consciência, porque ele falsifica, ele mostra algo que na realidade não é. Então, esse é o caminho que a gente tem feito e hoje a gente dá mais um passo. E é onde eu quero ler com vocês aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 38 em diante. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processar você e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Esse texto aqui, a maioria já leu, a maioria conhece, mas sinceramente é algo que a gente não curte falar a respeito. Porque mexe em algo que para nós, uma vez que eu decida dar razão ao Evangelho, dar razão ao que Jesus ensina, se eu me volto para esse texto com verdade, caminhando no sim, sim, não, não, olhando para a minha consciência, para o meu coração, eu vou ter que lidar com coisas em mim de maneira muito radical. Porque eu gostaria de pontuar, para a gente não tomar muito tempo, a gente continua na semana que vem, algumas realidades que Jesus trata nesse texto aqui, para esclarecer um pouco mais o que eu quero ensinar para vocês. A primeira delas é que esse texto, esse princípio que Jesus está tratando aqui, é que muitas vezes aquilo que nós chamamos de justiça, na realidade mesmo, nada mais é dentro de nós do que vingança. Aquilo que nós chamamos de justiça, no Evangelho, para Deus, na luz, é pura vingança. Por quê? Porque a gente lê e a gente aprende, o Estado nos impulsiona a viver, e a gente vê isso hoje em dia nas redes sociais, as pessoas bradando por justiça. Quando você vê casos de morte, casos de atropelamento e casos de, enfim, ou casos de corrupção, e a gente vê as pessoas gritando por justiça, 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 mas à luz do Evangelho, à luz do que Jesus ensina, o que Jesus cita aqui, ele cita Êxodo. Depois vocês podem ler, ele cita Êxodo ali no capítulo 21 em diante, falando da lei de Moisés. Ele fala, o texto mais ou menos vai dizer, olha, se um homem tem um boi, um bicho, um animal que entra no terreno do outro e destrói tudo, o que tem que fazer? Olha, com o homem nada, mas com o boi, mata o boi. Mas se o homem sabe que esse boi é assim e não faz nada, mata o boi e mata o homem.
Dele fala, olha, se existe uma deliberação, ou seja, uma consciência naquilo que é feito, daí a lei é muito clara. Moisés fala, olho por olho, dente por dente. É assim, vamos resolver dessa maneira. E assim que em muitos países hoje ainda é feito, no Islã claramente, mas é assim que, querendo ou não, sutilmente é o que nós carregamos dentro de nós e chamamos de justiça. E que nada mais é que um princípio de equivalência de morte. Porque uma vez que alguém mata o meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou ter que matar o filho daquela pessoa? Uma vez que isso seria a justiça, porque caso contrário, porque eu só consigo justiça de coisas. Alguém me roubou, ou a pessoa me devolve, eu tive justiça. Ou não tem como me devolver, ou a pessoa é um ladrão, então ela vai ficar presa de uma forma pedagógica só para não roubar outras pessoas. E daí a gente entra num lugar extremamente perigoso, porque a gente entra naquilo que só você e Deus sabem o que habita dentro de você quando você age da maneira que você age. Porque ele fala assim, olha, vocês ouviram, esse é o princípio, essa é a lei que rege para vocês e a humanidade. É olho por olho e é dente por dente. Mas, ele fala, mas no Evangelho, no princípio de vida, no que Deus chama de vida, não é assim. Isso que vocês chamam de justiça, Deus chama de vingança. Isso que... E é tão sutil, porque uma coisa é a vingança escrachada, de novela, de filme, Revenge, lembra aquela série Revenge? Daí depois, na mesma época, passava Avenida Brasil, né? Agora eu não assisti, mas eu vi no noticiário que o Big Brother aconteceu algo muito semelhante, de que na novela a moça que retornou para se vingar, e ela falava, eu vi de manhã ela dando entrevista na Ana Maria Braga, que ela ganhou, ela falando que ela queria justiça. Não, ela queria que a mulher fosse humilhada. Ela queria que a outra fosse tripudiada. Mas, e eu não estava julgando ela, eu só estava... Porque como eu fazia 2 semanas meditando sobre isso, eu comecei a me observar e observar o que acontecia. Eu vi de maneira muito clara que o espírito vingativo é o que nos rege. E muitas vezes, quando não é o escrachado, que é muito fácil a gente ver, não, isso é vingança, vai matar outra. Ou vai roubar só porque te roubaram, ou vai dar um tiro porque deram um tiro, isso é vingança. Não, eu quero é justiça. Mas dentro de nós, o que a gente quer é vingança. Como tudo no Evangelho, Jesus fala, olha, a justiça de vocês tem que exceder a de escribas e fariseus. Justiça de escriba e fariseu diz respeito ao que eu vejo por fora. No Evangelho, para Deus, o que importa é o que acontece dentro de mim. Então, muito além do olho por olho, dente por dente, do que acontece fora, o que importa é o que acontece o olho por olho, dente por dentro de mim. O que importa é o que acontece dentro de mim com relação ao meu próximo. E desde as coisas simples que a gente permite que sutilmente aquela semente vingativa entre, que comeu meu bolo, querido, pois eu vou comer o seu. Não passou minha roupa, pois eu não vou passar. Se atrasou, pois eu vou eu vou dar um jeito de me vingar. Da sutileza, a gente acha que é zoação, a gente percebe, mas se a gente tiver coragem de encarar no sim, sim, não, não. Se a gente tiver coragem de encarar a vida com verdade, que ou a minha consciência diz que é ou não é, ou é vingança ou não é, a gente trata a mulher, o vizinho, o colega com vingança. Porque nos fizeram algo, a gente tem o direito, por reputação,
A gente tem direito por o que falarão sobre mim, por débito financeiro, seja lá o que for, dentro de nós a gente encarna, Alice, a gente encarna o direito de nos vingar. A gente não diz porque a gente é crente, a gente é de Jesus, a gente ora. E se você é pentecostal, então você ora por isso, para que Deus pese a mão, para que Deus faça justiça. E a gente permite que vá crescendo dentro de nós um espírito vingativo. E é interessante que Jesus fala, você quer ser discípulo? Você quer que o Evangelho produza em você o que Deus chama de vida? Não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Daí a gente fala, mas por quê? Por causa... Existe algum moralismo nisso? Daí, lá em Romanos, o Evangelho fala assim, porque minha é a vingança. Se eu creio em Deus, eu preciso entregar e falar, está aqui. Só o Senhor. Por quê? Porque o único que pode fazer justiça sem virar bicho é Deus. O único que é 100% luz, 100% amor, 100% justo, 100% graça, 100% misericórdia e que vai tratar aquele que me ofendeu, vai tratar aquele que me fez mal, vai tratar aquele que me agrediu, sem virar bicho, mas vai tratar com justiça, é só Deus. Porque se eu tentar fazer justiça por mim mesmo, justiça própria, saiba, você vai se bruxificar. O seu coração, quando eu quero que o outro pague o que ele me fez, o meu coração, quando a Fernanda me faz algo, seja o tamanho que for, quando o meu coração, mesmo quando eu digo que entrego a Deus, só que eu começo a dar ideia a Deus de como eu quero que Ele faça justiça para mim. E mais, quando a Fernanda se arrebenta, se eu for pentecostal, eu dou aleluia. Mas se eu não for, dentro de mim, surge uma alegriazinha. Ou é só comigo? Dentro de mim surge aquela alegria de fazendo justiça. Quando isso acontece, por que é difícil tratar esse assunto? Porque isso acontece com a gente quase todo dia, de proporções diferentes, mas dentro da gente, quando tinha que ter acontecido, aos poucos, o nosso coração vai se monstrificando. Se o Evangelho é caminho de vida e eu caminho contra isso, algo em mim começa a se diluir. Algo no meu ser, no meu caráter, na minha essência de ser humano, começa a se desumanizar. Daí o Vinícius fala, não, mas eu sou humano, eu não tenho sangue de barata. Não, o modelo humano é Jesus. Ele é a referência 100% humana para mim. Se eu sou o cara da vingança, eu estou me desumanizando. Se eu sou o cara do olho por olho, dente por dente, mesmo que travestido de religião, travestido de campanha às 7 sexta-feira para a justiça própria, para causas impossíveis, por causas na justiça, seja lá o nome que eu der, eu estou me desumanizando. Eu estou fazendo o que o Evangelho diz, não entra por esse caminho que o seu coração se corromperá. É impossível eu caminhar o caminho da vingança sem que dentro de mim algo se altere para o mal. É interessante que o profeta lá denuncia o povo que quando Israel foi muito má e aconteceu uma calamidade com Israel. E daí o povo que foi vítima disso, disse aleluia, comemorou.
E é interessante que o Evangelho diz, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus chegou para aquele povo através do profeta e falou: porque vocês comemoraram a desgraça deles, algo pior vai acontecer com vocês. Acompanhe o raciocínio, vou falar de novo. Seria mais ou menos assim: alguém muito mal, um povo muito mal vem e nos detona. Daí algo ruim acontece com esse povo que nos detonou, o povo mau. E quando acontece isso, a gente solta foguete. E vem um profeta e fala: olha, vocês fizeram isso, vocês vão se arrebentar. Por quê? Porque a gente comemorou a desgraça alheia. Sabe esse negócio de comemoração, porque a gente vê o Lula se arrebentando, e o José Dirceu se arrebentando, e todo mundo se arrebentando, no geral o pessoal fica feliz, mas quando a gente tem um pouquinho mais de temor a Deus, a gente não brada aleluia, mas dentro de nós a gente fica com aquela alegriazinha, porque justiça está sendo feita. E o Evangelho fala: se você entra nessa, amigo, você vai se monstrificar. O seu coração vai se corromper. Então, quando Paulo fala lá que porque a minha é a vingança, Deus falando lá aos Romanos, minha é a vingança, não é que ele está falando assim: olha, deixa que eu vou fazer para você. Não, olha, esquece esse assunto, porque se você ficar com isso dentro de você, você vai se corromper. Mesmo que você seja vítima, você vai passar de vítima para acusado. Você vai passar do oprimido para alguém igual aquele que te oprimiu. Se você entrar, mesmo que só dentro de você, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, você só canta e louva, você é um discípulo, mas dentro de você existe uma alegria de quando algo acontece, ou você fica esperando, você entregou para Deus, você orou. Lá o Salmo 37 fala: entrega o teu caminho. Você só chegou ali, mas você não leu todo o Salmo que diz assim: olha, não fica entrando nessa de ficar pensando por que o perverso está se dando bem. Por que o cara que te fez mal ainda está falando: Deus, vai lá, faz alguma coisa. E o salmista fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai... E quando falei entrega, não está falando de uma espiritualidade fake ou moralista, não. Fala, ou é assim, ou a gente decide fazer assim, porque se a gente não fizer, a gente fala: orei, olha, a Jocelei aprontou contra mim, eu entreguei ela para Deus. Mas o nosso entregar é assim: ela vai se arrebentar. E a gente fica esperando. E ficou sabendo que aconteceu algo com a Jocelei, você ficou sabendo? É porque, olha, meu amigo, eu orei. Virou bicho, na hora. O Evangelho fala que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Se eu ainda, mesmo que sutilmente dentro de mim, eu ainda fico dando essas ideias a Deus, eu entreguei, mas não entreguei, porque eu sou educado, porque eu não sou um cavalo, eu ainda cumprimento, eu ainda sou gentil, mas dentro de mim eu só quero que a pessoa se arrebente. Meu amigo, para a gente começar esse assunto, para a gente entrar hoje, semana que vem e na outra, sobre isso, a gente tem que começar olhando para as vinganças que a gente guarda dentro de nós. Não adianta a gente falar do mundo, da vida, se a gente não tiver coragem de olhar dentro de nós aquilo que a gente espera que o nosso irmão se arrebente. A gente não quer que ele morra, mas a gente quer que ele sinta a justiça de Deus. A gente não quer que o nosso vizinho vá para o inferno. Não, mas a gente quer que pelo menos fique preso no elevador. A gente não quer que o nosso colega de trabalho, o filho dele morra. Afinal, não sou assim, eu não sou vingativo. Mas se ele perder aquela venda, a gente fica felizinho. Se a gente não
tem coragem de tratar a vida no princípio que a gente aprendeu nas últimas semanas do sim, sim, não, não. Ou é vingança, amigo, ou não é. Se é vingança, Senhor, me ajuda. Eu quis cantar nessas últimas semanas algumas vezes essa música do Mark Sweet, que eu acho maravilhosa, que é Deus me sonda, me mostra o que eu tenho guardado e escondido em mim e que me impulsiona a viver contra mim. Porque não tem, na maioria das vezes a gente não anda dando tiro, porque graças a Deus não é essa calamidade que aconteceu com a grande maioria de nós, de roubo, de assassinato, mas a gente permite que vingancinhas fiquem dentro de nós. A gente permite que aquilo que a gente chama de justiça nada mais é do que vingança travestida de justicismo. A gente permite que isso fique dentro de nós e o Evangelho fala, se você deixar que isso dentro de você, isso vai corromper o seu coração. Não tem como ser fiel no muito se a gente não é fiel no pouco. Não tem como você não dar tiro quando alguém te atirou se você come o bolo porque comeram o seu. Se você, vou chegar atrasado porque chegaram. Eu vou fazer isso porque fizeram. Comigo é olho por... A gente não diz, mas na prática é assim que dentro de nós a gente carrega. E de Jesus ele continua, ele fala, existe um modo de tratar isso. Existe um modo para que a vingança não se torne o padrão mental no coração de vocês. Ele diz lá, a gente estava lendo em Mateus 5. Vamos voltar lá? Mateus. Como que a gente vai fazer para que a vingança não se torne um padrão mental, um padrão de consciência, um padrão que nos motiva dentro de nós? Ele diz assim, olha, vocês até ouviram que é olho por olho, dente por dente. Ele fala, mas eu digo, não resistam ao perverso. Jesus falando, o padrão da sociedade, até da lei que vocês seguem aí com Moisés, é olho por olho, dente por dente. É vingança, amigo. Você pode chamar de justiça, você pode chamar do que você quiser, mas eu digo para vocês, isso é vingança. Vocês querem quebrar esse ciclo de morte? Ele fala, não resistam ao perverso. Você fala, mas você acha que eu vou ter sangue de barata? Você acha que eu vou tratar essas coisas... Você não sabe o que fizeram contra mim. Você não sabe o que falaram a meu respeito. Meu amigo, eu te dou 1000 motivos, porque eu já usei na minha vida 1000 motivos para as minhas vinganças. E que eu chamei de justiça. E que se você não tiver um mínimo de lucidez no Evangelho, você também chamaria de justiça. Mas é vingança. Ele fala, vamos parar esse ciclo de morte dentro de você? Ele fala, não resista ao perverso. Não enfrente o perverso. Mas por quê? Que é a segunda realidade, primeira que a gente viu é que a maioria, muito daquilo que a gente chama de justiça, na realidade Deus chama de vingança. E a segunda é que a razão para que eu não resista ao perverso é para que eu não me perversifique. O motivo que Jesus fala não resista ao perverso é porque se você resistir ao perverso, você vai virar um perverso. É assim. Se você entrar pelo caminho, pelo chão da vingança, pelo chão do olho por olho, dente por dente, pelo chão do enfrentamento, comigo não é assim, na minha família não é assim que funciona, é porque chegou comigo um negócio diferente. Você entrou nessa de resistir ao perverso, o seu coração vai se perversificar. Aos poucos ou de uma vez só, sutilmente ou de um padrão, dependendo das proporções, ele vai se endiabrando. Ele vai virando, o seu coração vai se endiabrando. Porque uma vez que eu torça pelo mal do outro,
A gente pensa que macumba é colocar frango com charuto e pinga, né? Se você for lá para a cultura afro, deixe de pensar como evangélico, todo que se benze, não. Pensa só em uma cultura. A palavra macumba, para eles, e o significado é uma coisa só, energia. A energia que eu emito. E ela pode ser uma energia ruim, a macumba do mal, e a macumba do bem. Vamos pensar assim. E a gente acha que o meu desejo do mal contra o outro, porque como ele me fez o mal, e eu mereço justiça, e Deus está demorando, a gente acha que esse desejo para o mal, que a gente está lançando, emitindo contra o outro, seja esposo, mulher, prefeito, seja o que for, que isso não vai nos alterar, que isso não é macumba, que isso não é bruxaria, isso não é feitiçaria do mal. Algo em mim está exalando o mal contra a vida do outro. Não interessa se o outro merece, amigo. Se você entra nessa de enfrentamento da perversidade, perverso você se tornará. Interessante que Tiago fala assim, com o diabo você resiste na fé e ele foge de vós. No mundo espiritual, contra o diabo, seja lá o que for, eu tenho fé em Cristo. No mundo espiritual eu creio, eu resisto e ele foge. Jesus fala, contra aquele que te faz mal, contra o perverso, contra aquele que te quer o mal. Perverso é aquele que deliberadamente, de uma forma escrachada ou sutil, ele quer o seu mal. Ele fala, contra esse, não resista. Porque se você resistir, você fica igual a ele. Como vocês têm aprendido, como a gente tem aprendido, o Evangelho não tem nada de moralismo, né? Não, Fernanda, não entra nessa porque Deus fica triste. Não, Fernanda, não entra nessa porque você vai virar um bicho igual a ele. Não entra nessa de querer virar a enfrentar. Não entra nessa do resistir ao perverso. Agora você mexeu comigo. Agora que aos poucos o seu coração vai se perversificando. É interessante que o texto vai lá um pouquinho na frente, Jesus fala assim, parece um contrassenso, ele fala, como que a gente aprende nas batalhas espirituais, né? E gente até que eu gosto, mas que fica patético se vestindo de soldado e marchando, aquela coisa de exército de Deus. Jesus fala assim, eu te mando como um exército para a guerra. Ele fala, não. Ele fala, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Porque se você for para brigar, você vai virar um lobo. O pior mal que o lobo pode fazer contra mim é me fazer igual a ele. O pior mal que o perverso pode fazer contra mim não é me matar, não é me roubar, não é me cortar, não é me bater, não é me caluniar. Tudo isso é estética, tudo isso passa. O pior mal que o perverso pode fazer contra meu ser é me fazer igual ou pior a ele. E como que isso acontece? Quando eu decido resisti-lo. Quando eu decido cair para a vingança. Quando eu decido pagar o mal com o mal. Quando eu decido buscar justiça. Quando eu decido processar. Quando eu decido caluniar. Quando eu decido contar para todo mundo o que ele fez para mim. Porque eu preciso. E a gente, desculpas, a gente vai achar 1000. O nosso auto-engano, cada um aqui vai me... Porque eu tenho as minhas listas de auto-engano que falam, mas eu mereço por isso, por isso, por isso, por isso. Meu Deus, são listas que se você caminhar nela, são listas que vão alterar o seu ser para te tornar um perverso.
E como com Jesus não tem nada de estética, não tem nada de moralismo, ele fala: meu filho, você quer ser saudável na vida? Você quer não permitir que o perverso te destrua? Ele pode até te destruir fora, mas se você quer ficar intacto dentro, não resista ao perverso. Não entre pelo caminho da vingança. Não entre pelo caminho da justiça própria. Você precisa aprender a entregar e entregar mesmo. Sem dar ideias, sem comemorar quando o negócio acontece. Entregar. Entregar mesmo, porque se você não entregar, se você permanecer com um espírito de vingança, de justiça própria, de perversidade, aos poucos o seu coração vai ficando de um bruxo, de um feiticeiro, de um diabo, mesmo que mascarado de justiça própria. Mesmo que você ganhou o processo na justiça, dentro de você, amigo, o teu coração está dilacerado, o seu ser para a vida. O que o Evangelho chama de vida, o que o Evangelho chama de solidez interior, está se diluindo, porque você caminha o caminho do perverso. Eu achei muito interessante um texto lá em Judas, que é uma carta que a gente não lê. Tem um texto muito interessante, que eu não vou entrar na parte teológica, porque não é esse o assunto, mas diz que Satanás brigou com Miguel pelo corpo de Moisés. Está lá em Judas. Miguel e Satanás disputavam, não é brigavam, o corpo de Moisés. E a Bíblia fala que Miguel não infamou, não se permitiu odiar nem Satanás. Está escrito. Não existe possibilidade de saúde no ódio, mesmo que o seu ódio seja contra o diabo. Está lá, meu irmão. Depois você lê. Mesmo quando eu falo, eu odeio o inferno, nem o inferno, amigo, você vai odiar sem que você vire bicho. Nem o diabo eu consigo odiar, querer me vingar, porque sabe, a alegria de crente é dizer que o diabo vai explodir. A alegria de cristão é dizer que a boate de gay e de prostituta e explodiu, sabe? E a gente não solta um foguete, porque é feio, mas fala, viu, aquela coisinha sutil. Se não pode nem o diabo, não é que não pode, não tem moralismo nisso, é saúde. Eu não consigo odiar o diabo sem que eu vire um diabo. É radical assim, é sim, sim, não, não. Jesus, ele vai caminhar. Vocês repararam que cada vez o caminho vai estreitando? Que a porta é estreita e o caminho é largo? Por quê? Porque quando eu vou indo para o ambiente do coração, eu vou vendo quão longe da luz eu ainda caminhava. O quanto de auto-engano eu ainda permitia estar dentro de mim. Por quê? Porque o sagrado, o estético da religião mascara muito. Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê que a gente tem muito ódio, muita amargura, muita vingança, muita justiça própria. A gente espera que tem pessoas que têm que se arrebentar. A gente espera porque tem pessoa que tem que saber com quem que ela mexeu. A gente espera porque, meu amigo, me trata mal todo dia. Não é comigo, não é assim. Eu vou dar um exemplo simples. Eu estava estudando esse assunto, fazia semanas. Cheguei em Buenos Aires, o povo cavalo, o povo grosseiro. Primeira loja que a gente entrou para comprar um chip, a mulher olhou para a Janine e para a Tchara e falou, onde que tem uma loja da Claro? Eu não faço a menor ideia. E virou, quase que eu saí, diante de Jesus, eu saí de dentro da loja com uma raiva. Eu falei, na hora, tudo isso que eu estou falando para vocês veio na minha mente. Eu falei, ninguém soube, ninguém sabe o que eu senti.
Todo mundo ia achar engraçado se eu falasse o que eu senti, mas dentro de mim, minha consciência na hora apitou. Falou, é bem isso que acontece. Porque a gente acha que merece, porque a gente acha que não pode. Comigo não. Porque a gente acha que na minha cultura não é assim. E a gente dá mil desculpas para permitir que o nosso coração caminhe esse caminho de diluição. A gente dá mil motivos para que o nosso coração entre nessa vereda. Jesus vai para a prática. Porque ele fala, olha, eu te envio como lobo no meio de cordeiros. Opa, desculpa. Te envio como cordeiro no meio de lobos. Ele fala, mas como que eu vou, um babacão, levando para tudo quanto é lado? Não, ele fala, o modo de ser assim seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Você quer caminhar no meio da perversidade, dos perversos, dos lobos, sem virar um lobo, seja simples como a pomba. Simples. Olhe as coisas com verdade, clareza, quem é, quem não é, e com prudência. O nosso modelo é quem? É Cristo. Jesus chegava num lugar, o pessoal falava, Jesus, estão tramando contra você. Ele não falou, é porque eu sou filho de Deus, você não sabe com quem estão mexendo, aqui é filho de Jeová. Não. Sabe o que ele fazia? Foi para outro lugar. Falou, estou indo para outro lugar. Ele sabia que tinha cruz, mas não era hora, ele ia para outro lugar. Chegou num outro lugar e falou, mestre, estão tramando a sua morte. Ele falou, não, mas eu vou orar e o fogo vai descer. Ele falou, sabe o que Jesus fez? Ele falou, com prudência, ele falou, estou indo para o deserto, lá ninguém me acha. Não caiu nessa de resistir o perverso. Diante de um homem que falou, estão falando muita coisa, né? Agora me fala, o que é a verdade? Tipo, vamos enfrentar aqui, vamos ver se você sabe. Jesus ficou em silêncio. Com Jesus eu aprendo o modelo da prudência, de um cordeiro no meio de lobo. Não saía enfrentando, se precisava ser sério ele era, se precisava se retirar ele se retirava, não saía dando tapa, não quer amigo, estou indo embora. Paulo apanhava pregando, mas pregava a verdade, apanhava ok, não prego mais aqui, vou para outro lugar. Sem enfrentamento, sem vingança, sem justiça própria, sem cair nessa, e ele fala, e o único modo que você vai vencer isto, dele fala, não resista ao perverso. Antes, se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém se alguém quiser te roubar, te processar por causa da túnica, pega a túnica e vai embora. Se alguém te obrigar a uma milha, vá duas. É aqui que para mim o bicho pega. Porque ele fala, o único modo de eu tratar o perverso, sem ficar perverso, além de entregar a Deus, é agir com o perverso com generosidade. Porque uma vez que eu saiba que a mesma graça que me alcançou, eu merecia juízo, e Deus zerou a minha dívida. Ou alguém aqui não merecia juízo? Eu merecia. Meu destino era a desgraça. Quando eu ainda era pecador, quando a Bíblia fala, quando nos meus pensamentos e no meu caminhar eu ainda era inimigo de Deus, Deus me perdoou e me redimiu em Cristo. Ou seja, Ele quitou a dívida comigo, a minha dívida com a existência e com Deus, quando eu nem pensava a respeito. Como Deus me trata com graça, é assim que eu vou tratar o meu inimigo, o perverso, com generosidade. E tem 3 tipos de perverso. O perverso agressivo, que ele fala é aquele que bate. O perverso que demanda, que é aquele que te processa, que quer tomar o que é seu, que te rouba, que de algum modo que quer pegar, que às vezes é mais sutil, porque ele não vem te dando um murro, ele não vem te agredindo, te difamando, mas ele vai te pegar por algum lado.
e o perverso que te obriga, que é aquele que te manda fazer algo, que muitas vezes é contra o que você crê, contra o que você... Muitas vezes é o patrão, é o governo, seja lá o que for. E ele fala, o único modo de você vencer isso é com generosidade. É com graça e verdade, generosidade, o caminho do bem. Lá em Romanos, para a gente encerrar, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. 12. Romanos 12, versículo 9 em diante diz assim: e o amor deve ser sincero. Odeiem aquela pessoa que é má. É isso que está escrito? Não. Odeiem. 12, 9. Amor deve ser sincero. E odeiem não a pessoa que pratica a maldade. Odeiem a maldade em si. Eu tenho que separar uma coisa da outra. Aquele que faz daquilo que a pessoa fez. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros no amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, mas sejam fervorosos. Olha só o que diz o versículo 13. Compartilhe o que vocês têm, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. De agora vai um pouquinho mais para baixo, que ele fala lá no versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não pense em moralismo, não pense porque Deus achou que tem que ter assim. Está falando de saúde. O único caminho de saúde humana, espiritual, psíquica, o único modo do meu ser não se diluir, não virar bicho é não entrem retribuindo mal com mal. Mesmo que esse mal que você faça seja vestido de justiça. Não entre nessa. Procurem fazer o que é correto, façam o possível para viver em paz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e sou eu que vou retribuir, deixa comigo. Entrega para mim e esquece o assunto. Não me dá ideia de nada, não entra nessa. Só me entrega e paga o mal que te fizeram com o bem. Ao contrário, aqui o bicho pega. Mas se a pessoa... o perverso, a pessoa que te arrebentou tiver fome, coloca no Facebook assim, ó, viu? A justiça aconteceu. Não. Vai lá e dê comida. Se a pessoa tiver sede, dê bebida. Não conte para ninguém, não fale que é justiça, que ela está tendo sede porque você sabe o que ela me fez. Não. Ela está com sede? Dê bebida. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dela. Isso aqui a gente vai entrar na outra semana. Mas não, olha aqui o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal. O único modo de eu realmente perder é quando eu fico mal. Mas antes vençam o mal com o bem. Eu não tenho garantia nenhuma de que uma vez que eu faço bem, a pessoa vai se converter, vai virar vivente, vai virar anjo. Paulo escrevendo aos Coríntios, falando que no casamento,
A mulher, se tiver liberdade de sair de um homem perverso, caia fora, porque não tem garantia de que o seu marido se converterá. E olha, que ela casou com o cara. E o princípio é que ela não case com um perverso, é que você case com uma pessoa que te ame, que você a ame. Não tem nada a ver com casamento que a gente está falando. Agora, se eu não tenho garantia que a pessoa que eu oro, que eu amo, que eu tenho filho, tal, uma vez que vire bicho, volte a virar ser humano, imagine aquele que é perverso contra mim. Eu não tenho garantia nenhuma, amigo, de que uma vez que eu faço bem para ele vai me retribuir. O que está falando aqui está falando de mim. Eu faço bem para ele, porque uma vez que a graça veio para mim, eu trato ele com graça. A graça ela é unilateral. É de Deus para mim, apesar de mim. Eu trato o outro assim. É de graça daqui para lá, independente de você. Você, minha amiga, minha amiga não. Você que me fez mal, não quero que você durma na minha casa. Não, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu não preciso comer com você, não preciso ser seu sócio, não preciso andar com você. Mas você está com fome? Vem aqui que eu te dou comida. Você está com sede? Vem aqui que eu te dou bebida. Eu estou fazendo isso por causa da minha consciência em Deus. Tem nada a ver com você. Porque a sua dívida comigo está quitada. Do mesmo modo que a minha dívida com Deus se quitou, é assim que eu trato o meu próximo. Eu trato o meu próximo, independente se ele é um perverso ou não. Eu trato a Jocelei e eu trato a Fernanda, esse deve ser o princípio do bem. Não tem nada a ver com afinidade. Eu sou amigo do Eduardo. Mas eu vou dar comida para ele se ele tiver fome, do mesmo jeito que o cara perverso eu devo dar comida se ele tiver fome. O único modo do meu coração não se corromper, não se endiabrar, não entrar no caminho da vingança que vai me dilacerar por dentro é o caminho da generosidade. E eu não aprendo isso no dia mal, não. Eu aprendo isso sendo bom no dia bom. Eu lembro, para a gente encerrar, lá em Buenos Aires, a gente andou muito. E no segundo dia, eu e a Janine e o Almir queríamos andar, mas a minha sogra falou, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro hotel, eu não suporto mais andar. Eu estou cansada, com dor. Ela quase chorou. Sabe por quê? Porque ela não faz exercício. Então, como ela não tem o hábito de andar muito, quando ela precisou andar muito, ela não estava exercitada para aquilo. Então a musculatura dela estava fraca. Então doeu tudo. Então ela foi pro hotel. E a gente foi andar mais. Ela foi pro hotel, 2 horas, e a gente andou até as 6. Chegou quebrado, obviamente, mas a gente deu conta. Por que a gente deu conta? Porque a gente se exercitou. Nossa musculatura estava forte. Não adianta o Léo querer tratar o perverso com o bem. Ou seja, quando o bicho pega, você tratar o outro sem vingança, só é possível se no seu dia a dia você se exercita nisso. O Evangelho fala que eu devo me educar na justiça. Primeiro eu vou tratar o Eduardo, que está me tratando bem, eu vou ser justo com a Fernanda, eu vou ser generoso com a Gabriela, que está tudo em paz aqui. Eu tenho que me exercitar nisso, porque quando o bicho pegar, amigo, não adianta de um dia para o outro você querer virar cordeiro. Não adianta a vida inteira a sua consciência, você não estava nem aí, você era um cavalão, levava a vida blasé. Quando o dia mal chega, ou teu coração está sólido, ou você não vai dar conta. Não adianta você querer achar, porque, primeiro, a nossa natureza instintual é a vingança, é a justiça própria. Para você pegar você pelo cabresto e falar, você vai fazer o bem, é só quem está exercitado na justiça, educado na justiça de Deus. Não adianta do dia para o outro você querer virar um querubim. Então, para a gente encerrar, desculpa, a gente se atrapalhou no horário, várias coisas aconteceram, mas na semana que vem a gente continua sobre isso. Mas guarde algumas coisas. Primeiro,
muito do que você e eu chamamos de justiça, amigo, é vingança. E eu quero te encorajar, embora hoje, essa semana, se autoanalisar. Tenha coragem de orar e falar: Deus, me mostra, mesmo o mais simples que for, tudo aquilo que dentro de mim eu tenho chamado de justiça, de o meu direito, é a minha reputação, e é não sei o quê, e que nada mais é do que vingança que está te monstrificando. Segunda coisa, o modo de Deus trabalhar tal coisa é: não resista o perverso. Porque se você resistir, você vai virar igual ele. E o pior mal que pode me acontecer e te acontecer é ficar igual ou pior do que o perverso. Porque não tem como. O olho por olho, dente por dente, o caminho é um só. Todo mundo banguelo e todo mundo cego. Não tem como essa roda de hamster diabólica parar no olho por olho, dente por dente. O único modo de acabar com isso é: não resista ao perverso. E o único modo de eu vencer isso é: seja generoso e haja no caminho do bem com o perverso. Se ele te dá um tapa, amigo, continua. A gente viu um filme que me marcou profundamente, eu quero te encorajar a ver, chama Gandhi. Acho que no YouTube tem, é um filme de 3 horas, 1900 e bolinha, mas é um exemplo. Eu terminei o filme, eu não respirava bem. Que o cara é islâmico, acredita que até rato é Deus. Islâmico não, ele é hindu. É aquela mistureira toda. Mas ali, o primeiro que ele dá uma declaração para o cristianismo, ele fala: eu creio no seu Cristo, mas o cristianismo de vocês, eu não creio e não quero. E ele aplica o Sermão da Montanha, e a gente viu recentemente, lá no Eduardo, o filme do primeiro-ministro da Inglaterra, que fala e trata o Gandhi de novo, mas o filme em si, ele mostra como um homem com consciência do Evangelho, não interessa se o resto, as bifurcações de crença dele são todas questionáveis, mas a rocha dele, do caminho do Evangelho, do Sermão do Monte, ele fala que foi o Sermão do Monte que o guiou naquilo, de todo o Império Britânico detonando eles, e ele dá um discurso quando todo mundo fala assim: vamos matar, vamos detonar esses britânicos, que ele fala, ele pega o microfone e ele diz assim, no filme tem, ele fala: é verdade, existem muitas causas que eu estou disposto a morrer. E todo mundo lotado, é lindo o filme. Olha, eu me arrepio de lembrar da cena, ele fala: mas não existe uma única causa que eu esteja disposto a matar. E ele conseguiu mover uma nação a entrar nesse princípio. Eles se posicionaram e falaram: quer me bater? Pode bater. E vinham, batiam num monte de gente, vinham as mulheres e tiravam aqueles homens, e vinham mais um monte. O Império Britânico vinha e detonava mais um monte de gente, e vinham as mulheres e tiravam mais aquele. E assim foi, até um ponto que eles não aguentavam mais. Quem? Os indianos? Não, os britânicos. A perversidade deles foi cansando, porque a roda de hamster diabólica foi quebrada ali. Eles estavam pagando o mal com o bem. Eles estavam pagando a perversidade sem vingança, sem justiça própria. Ele falou: quer bater, amigo? Estou aqui, mas acabou. E chegou uma hora que um homem conseguiu mover uma nação e acabou o Império Britânico na Índia. Porque ele decidiu caminhar nesse princípio. Mas o Império Britânico se converteu? Não. Ele simplesmente cansou de bater. Então, que a gente tenha coragem de fazer essa oração. A gente não está brigando com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, não. O negócio é você com o teu vizinho, com tua esposa, no trabalho, com o teu chefe.
Então, a minha oração, e aqui que eu quero que seja a sua oração, é que Deus nos mostre essas áreas nossas tão arrebentadas, para que a gente tenha coragem de se exercitar na justiça, se exercitar na generosidade. Isso não vai acontecer com o perverso do dia para a noite. Você vai ter que se exercitar no dia a dia. Para quando o perverso aparecer, amigo, você vai saber qual é o modo que você caminha. Você não vai inventar nada. É assim que eu faço sempre. É assim que é o meu modo de ser. Eu trato a vida com justiça, com bondade, com generosidade. E aparecer um perverso, a minha vontade é dar um tiro, mas eu vou tratá-lo do mesmo modo. Amém? Na semana que vem a gente continua. Deus te abençoe. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor. É o amor de Deus por ti, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor.